Boa noite, senhoras e senhores, estudantes. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro e último dia do 28º Encontro de Economistas da Região Sul, o Enesul, que é promovido pelo Conselho Regional de Economia da Quarta Região, o Corecon Rio Grande do Sul, em conjunto com o Corecon Paraná e Corecon Santa Catarina, e conta ainda com o apoio do Conselho Federal de Economia, o COFECOM. Vamos agora à nossa programação da noite, com o painel que conta com a participação dos economistas-chefes da Fiergues, da Farsul, da FEComércio e da CDL Porto Alegre. Eles que vão abordar suas experiências nos setores industriais, comércio, serviço, financeiro e agronegócio. Serão os palestrantes, os economistas, Patrícia Palermo, da FEComércio, Giovanni Baggio, da Fiergues, Antônio da Luz, da Farsul e Oscar Frank Júnior, da CDL Porto Alegre. Patrícia Palermo é formada em Ciências Econômicas e doutora em Economia Aplicada pela URGS. Atualmente é economista-chefe da FEComércio Rio Grande do Sul e professora das faculdades São Francisco de Assis e da PUC Rio Grande do Sul. Giovanni Baggio é formado em Ciências Econômicas pela UFPEL e mestre em Economia Aplicada pela URGS. Atua há 8 anos como economista da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, ocupando atualmente o cargo de economista-chefe desta entidade. Antônio da Luz é formado em Ciências Econômicas, mestre em Economia pela URGS e doutor em Economia do Desenvolvimento pela PUC Rio Grande do Sul. Ele atua como economista-chefe do Sistema Farsul e CEO da AgroMoney, assessoria econômica. Oscar Frank Júnior é economista formado em Ciências Econômicas e mestre pela URGS. Atualmente é economista-chefe da CDL Porto Alegre, também atuou como economista sênior da Fiergues, professor de graduação da FADERGS e de pós-graduação na Verbo Educacional. Sejam muito bem-vindos. Agora eu vou passar a palavra para a primeira palestrante, Patrícia Palermo, que dará início ao bate-papo entre os economistas. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, uma boa noite a todos. É com muita alegria, né, que a gente se encontra mais uma vez aqui. Eu cumprimento o presidente do nosso Corecon aqui do Rio Grande do Sul, Bruno Lanzer, né? E no nome dele eu cumprimento também todos que participam dos Corecons de Santa Catarina, do Paraná, daqui do Rio Grande do Sul. A gente fica muito alegre de ver essa sala cheia, já com 60 participantes, né? Numa sexta-feira, ou estão muito interessados ou sem muita coisa para fazer, né? Porque a gente acaba tendo isso como programa. E a gente promete aqui que na próxima 1 hora, pelo menos, a gente vai tentar distraí-los com algumas informações interessantes. Nos foi passado aqui que a gente pudesse falar nas nossas 4 frentes de atuação sobre o que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul e, basicamente, como é que os nossos setores estão sentindo esse momento e, principalmente, se preparando para o futuro. Nós nos organizamos aqui para falarmos de cerca de 7, 8 minutos, cada um de nós, num rodízio que vai funcionar começando comigo, passando para o Oscar, depois para o Giovanni e terminando com o Antônio. E depois nós vamos conversar entre nós aqui. Mas vocês também são convidados a participar através do chat. Não deixem de mandar suas perguntas para o chat. A gente vai durar exatamente cerca de 1 hora, né? Não mais que isso. Então, as perguntas serão bem-vindas e serão utilizadas, né, para fomentar o nosso debate na última parte. Bom, então vamos dar início, né? Então, começando falando sobre o setor de serviços. Quando a gente pensa no que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul, a primeira coisa que eu acho que é importante todo mundo entender é que nós não estamos falando de um fenômeno que, por mais que as pessoas tratem como uma tragédia climática do Rio Grande do Sul, ele teve proporções que não podem ser consideradas como locais ou regionais. Há pouco tempo atrás, eu fui procurada, né, pelo Banco Mundial
porque eles vão vir aqui no estado do Rio Grande do Sul fazer medidas, né, do tamanho das perdas de fato. E eles queriam conhecer o nosso trabalho lá na FEComércio de mensuração das perdas, tanto ligadas à atividade quanto perdas de natureza patrimonial. E o tempo todo eles usavam essa expressão, né, da tragédia climática do Rio Grande do Sul, né, do que tinha acontecido, que era a maior tragédia climática do estado. E eu perguntei para eles, né, por que essa referência o tempo todo marcada pela essa característica de ser local, né? E aí eles me falaram que existe uma espécie de métrica mundialmente aceita para o tamanho das tragédias, que é o número de pessoas que vieram a óbito nas tragédias. Nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul 182 pessoas reconhecidamente como falecidas pelo evento climático que aconteceu. E isso faz com que seja um número pequeno perto de outros. Mas se a gente olhar as dimensões do impacto que isso teve, estendendo além desse limite, né, de usar esse único parâmetro como mortes, a gente vai ver as dimensões disso. Nós estamos falando de 478 dos 492 municípios sendo afetados. Nós estamos falando de cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas sendo diretamente impactadas. Nós estamos falando de 600 mil pessoas desalojadas no período, né, crítico. Nós estamos falando de 80 mil pessoas desabrigadas no período mais crítico. Né? Então, quando a gente sai desses 182 e vai para esses outros números, a gente começa a enxergar a magnitude desse evento. E aí tem uma característica interessante que é o seguinte: quando a gente vai olhar os municípios em calamidade, e são 95 municípios que permaneceram em estado de calamidade por maior parte do tempo, a gente enxerga nesses municípios o coração econômico do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de mais de 50% da população, nós estamos falando de mais de 50% do PIB, e um PIB altamente concentrado, né, com alta participação e de relevância no setor de serviços que inclui o comércio. Então, nós estamos falando de uma tragédia que alcançou o campo, mas que lavou cidades, que passou muito fortemente por meios urbanos. Né? Então, o setor de comércio e de serviços, ele foi muito afetado. Seja afetado diretamente, quando eu falo afetado diretamente, é ter sofrido os efeitos mesmo das enxurradas, dos deslizamentos, dos alagamentos, seja indiretamente. Indiretamente pelo momento lá de consternação, que muitas pessoas pararam de consumir porque simplesmente estavam inibidas de consumir, né? Eu sempre brinco, né? Naquela época que estava acontecendo aquele desastre, ninguém foi num salão de beleza, né? Ninguém tinha coragem de pintar a unha ou fazer o cabelo se tinha gente que estava perdendo tudo do seu lado. E atenção, todo mundo conhecia alguém. Naqueles 600 mil pessoas que ficaram desalojadas, entre elas o meu pai. Então, tipo, era tudo muito próximo. Então, o setor ele foi afetado diretamente e foi afetado indiretamente também por perda de faturamento, naquele momento e a posteriori. A gente enxerga o setor de serviços, incluindo de comércio, como um grande setor afetado nesse processo, apesar de se acreditar que o setor de comércio, especificamente, vai ter, né, nesse segundo momento da reconstrução, um forte estímulo. Quando a gente observa ali, naquele primeiro momento, né, a questão da afetação imediata, a gente sabe que grande parte de centros urbanos, como Porto Alegre, centros muito voltados a comércio, foram totalmente atacados pela água, né? Então, por exemplo, até hoje, uma parte muito significativa do centro histórico ainda está tentando se recuperar. A gente teve recentemente agora algumas coisas reabrindo, tem outras coisas que não vão reabrir, talvez nunca mais. Então, o que a gente percebe é que o setor de serviços ele foi fortemente atingido porque, primeiro, ele estava em zonas, ele acontecia em zonas que foram altamente afetadas. Né? Em segundo lugar, que eu acho que também é uma coisa bem importante de se estabelecer, que é o impacto que surge sobre eles, né? É que eu acho que muitas dessas coisas vai desaparecer entre os números que forem exibidos. E por quê? Porque grande parte desses negócios são pequenos negócios.
E esses pequenos negócios, muitas vezes, eles ficam à margem de muitas das pesquisas. Então, os números acabam não revelando os números que guardam, né, o que acontecia nessas pequenas empresas. Então, quando a gente olha para o setor de comércio e serviços, o que a gente vê hoje, né? A gente vê que no setor de serviços, a gente tem principalmente o eixo turístico fortemente afetado, em virtude do fechamento, especialmente do aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre, né? A gente fez recentemente uma sondagem com meios de hospedagem aqui no estado do Rio Grande do Sul, em que, dentre os 385 estabelecimentos que foram entrevistados, né, 90% deles se sentiu impactada direta ou indiretamente pela questão do, do problema climático. A gente viu na nossa pesquisa que a maior parte deles rodou com uma receita equivalente a 50% do que é uma receita de maio. Mas o que mais chama atenção é que eles não têm perspectiva de mudança desse resultado nos próximos 3 meses. E o problema é você ter caixa para enfrentar isso. Outra coisa que eu queria fazer um comentário é o seguinte: o comércio, ele, como disse vocês, num processo de reconstrução, por mais que ele tenha sido afetado inicialmente, ele não vai ser afetado de maneira homogênea, né? Então, a gente tem realidades que são muito próprias de quem foi efetivamente atingido, e a gente tem as realidades que são de segmentos, né? Então, a gente sabe que tem segmentos que foram favorecidos nesse processo, favorecidos pelas condições que se implicaram naquele momento, né? Então, por exemplo, houve uma grande corrida para os supermercados. A corrida foi para abastecimento, foi para as doações. A gente sabe que houve um crescimento, até uma antecipação de demanda significativa para os supermercados. A gente sabe que agora vai ter busca para móveis, né, eletrodomésticos, mas a gente também sabe que outros segmentos foram afetados negativamente e, muito provavelmente, aquela compra que não aconteceu naquele período não vai voltar a acontecer. E houve uma disparidade também entre os lugares, né? Isto é, mesmo dentro das cidades fortemente afetadas, teve áreas que foram muito mais afetadas do que outras no mesmo município em situação de calamidade. A gente sabe que nesse primeiro momento, a injeção de recursos para recuperar a economia do Rio Grande do Sul vai fazer uma movimentação bastante significativa. A dúvida é o que vai vir depois. Pelo segundo mês consecutivo, o estado do Rio Grande do Sul é o único do Brasil inteiro, né, de toda a federação, que destruiu postos de trabalho. Em maio, ele destruiu postos de trabalho pelas não admissões. Em junho, ele já não admite e aumenta as demissões. Então, a grande dúvida é o que vai vir daqui para frente, certo? E eu convido agora o Oscar, que também trabalha nessa mesma área, né, de comércio e falando de crédito também, para continuar aqui a história que eu comecei a contar sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Legal, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Boa noite aos colegas aí dessa nossa bancada virtual, né? O Antônio, o Giovanni. Agradecer, em primeiro lugar, aos Corecons pelo convite, pela oportunidade. Também fazer uma saudação aqui ao nosso presidente Bruno Lanza. Muito feliz em poder participar e sempre reconhecendo aqui o quanto que eu admiro e respeito, né, o trabalho desses nossos colegas economistas, né? Sempre aprendo muito com eles e, de fato, essa é uma nova oportunidade que eu tenho para seguir aprendendo, né? Fiquei muito feliz, né, com essa fala introdutória da Patrícia, porque a gente não combinou basicamente nada de falar e tem muita coisa convergente, né? Então, me perdoe, né, se eventualmente repetir uma que outra coisa, mas eu tenho aqui alguns pontos que, no meu entendimento, vem chamando a atenção com relação ao que está acontecendo em função de todo esse período já pós-enchentes, né? Mas a gente sabe que esse impacto ele vai ser bastante duradouro sobre a nossa economia. Então, falando a respeito inicialmente de atividade econômica e mais especificamente sobre vendas do comércio varejista, os dados de maio do IBGE mostraram aquilo que a Patrícia havia comentado anteriormente, né? Então, nós tivemos aí
uma concentração muito grande de hiper e supermercados, essas vendas elas se destacaram com relação a esse segmento, mas também aconteceram de uma forma substancial com relação a outros itens considerados essenciais, também ali a parte de fármacos, farmacêuticos, drogarias, né? Esse também foi um setor que se destacou. Então, houve uma dicotomia, houve uma heterogeneidade muito grande com relação aos diferentes setores, às diferentes categorias do ramo varejista. Tá? Então, essa foi uma realidade que aconteceu e a gente sabe, né, que num período crítico como esse, as pessoas elas acabam priorizando esses itens mais essenciais, seja porque é muito difícil de antever o futuro, né, num horizonte nebuloso, né, em que eu tenho dificuldade de antever o amanhã, eu naturalmente, né, tendo a agir de maneira previdente, ou seja, formando ali eventualmente um estoque, enfim. Então a gente verificou isso acontecendo, né, vários mercados desabastecidos com alguns itens, né, principalmente água, leite, ovos, né, foram assim os que eu mais pude notar. E toda essa situação também envolvendo essa onda de solidariedade, que talvez seja aí o grande saldo positivo que eu vejo com relação ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aí nós temos levantamentos também, pessoal, que procuram dar uma dinâmica um pouco mais recente do que já vai acontecendo em termos de recuperação, de retomada. E tem um levantamento do Banco Itaú, né, que eles compilam dados com base ali em toda a sua carteira de clientes e nos gastos que são realizados via cartão de crédito e via Pix. Tá? E aí eles conseguem também segmentar para diferentes ramos do comércio e dos serviços. E ali é possível notar de maneira bastante clara que está acontecendo, está em curso, né, uma recuperação, uma retomada generalizada do comércio, né, que está sendo fomentada, que está sendo catalisada muito em parte por conta de toda essa liquidez que existe em circulação hoje aqui na economia do nosso estado. Tá? Seja por recursos novos, então a gente pode citar vários tipos, né? O auxílio reconstrução do governo federal, volta por cima, e o SOS Pix RS aqui do governo do Rio Grande do Sul, enfim. Então existem esses recursos novos, mas também existe toda uma sorte de antecipação de pagamentos de benefícios, ou seja, algo que seria desembolsado mais adiante que foi antecipado para agora. E aí, quando a gente fala de perspectiva para entender essa questão de olhar um pouco mais adiante, aí vem o grande X da questão e aí vem o objeto da nossa preocupação, e a Patrícia levantou um pouco disso, né? Ou seja, qual que é a perspectiva envolvendo a sustentabilidade dessa retomada? E esse me parece ser um ponto absolutamente essencial. E me parece, né, que em algum momento nós vamos ter essa dificuldade, por quê? Porque nós estamos, em alguma medida, antecipando o consumo. Né? Seja porque esses recursos eles foram antecipados, seja porque, né, teve, principalmente ali da parte de hipersupermercados, pessoas foram formando estoque, elas vão de alguma forma consumir, até porque alguns itens são perecíveis, né? Então, esse é o meu grande objeto de preocupação a respeito do que a gente pode esperar um pouco mais adiante. Então, é bem possível que, de alguma forma, esse impacto ele vai ser diluído ao longo do tempo, justamente por conta do perfil desse tipo de ajuda que tem chegado ao Rio Grande do Sul. E aí, falando um pouco de crédito e de inadimplência, pessoal, a gente que trabalha aqui muito de perto, né, junto à Boa Vista e Equifax, né, que são aí concorrentes, né, do SPC e do Serasa, né, então a gente tem uma base bastante grande, né, para tentar entender um pouco desse perfil. Em termos de crédito, a gente analisando ali os dados do próprio Banco Central, não vimos nada ainda de muito diferente com relação ali aos meses de maio e de junho, embora exista uma perspectiva de aceleração, até o próprio Banco Central, no seu último relatório trimestral de inflação, citou isso, né, então que espera aí um aumento, sobretudo, das operações de crédito direcionado para as pessoas jurídicas, né? Então, havia uma expectativa, né, antes das enchentes, de uma alta de uns 9%, e agora se espera 15%, ou seja, uma alta bem mais expressiva, né? Sobretudo por conta, né, de todas essas medidas creditícias, né, envolvendo o Rio Grande do Sul, né? Então, Pronamp, BNDES, o PEAC, né, o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, então isso de alguma forma deve reverberar sobre os números. E aí, dentro da inadimplência, mais especificamente da nossa base, o que a gente observou, né, pode parecer contraintuitivo, um contrassenso no primeiro momento, mas que em maio e junho houve uma redução forte da inadimplência, bastante significativo, né, em torno aí de uns 2 pontos percentuais, mais ou menos. Né, então, saiu ali da casa de uns 32,5% da população adulta gaúcha para algo em torno de 30,5%
por cento. E aí agora, né, a gente acabou de realizar o levantamento no mês de julho e teve um pequeno aumento, né, mas ainda assim é uma taxa bem mais baixa do que em comparação com o mês de abril, né, ou seja, antes das enchentes. Então a gente tem em torno hoje aproximadamente 130 mil CPFs que não estavam dentro da nossa base de restritivos, né, e que tinham ali algum tipo de restrição em crédito, cheque ou protesto. Então, esse é um sinal, esse é uma evidência, né, de que muito provavelmente uma parte desses recursos, né, dessa liquidez que acabou sendo injetada aqui na economia do Estado, acabou sendo direcionada aí para o pagamento de dívidas em atraso, né? Então, teve essa situação também envolvendo aí o mercado de crédito e de inadimplência. E aí uma situação também, né, para finalizar aqui a minha fala, né, talvez a gente possa aprofundar um pouco mais adiante, né, de discutir a questão das políticas que foram direcionadas aqui para o governo, que foram direcionadas aqui para o Rio Grande do Sul, perdão, né. Então, fazer uma análise, né, eu entendo que nós, enquanto economistas, nós devemos sempre avaliar, né, esse tipo de política que chega aqui ao Estado, né, discutir a sua eficácia, a sua eficiência. Esse é um dos nossos papéis, né, enquanto profissionais, de realizar esse tipo de avaliação. Então, uma primeira questão, né, que me parece um erro, né, que foi feito aqui com o Estado, é de direcionar os recursos, as medidas, só para aqueles agentes que estão na chamada mancha de inundação. Isso me parece um erro absolutamente crasso, né, até porque a gente sabe desses impactos indiretos, como a Patrícia falou na sua fala inicial, né? Então, uma determinada empresa, por exemplo, pode não ter sido inundada, mas os seus clientes sim, né? Então, não me faz nem qualquer sentido, né, restringir isso apenas para a chamada mancha de inundação. O segundo ponto é justamente com relação ao crédito. Tem se reclamado muito a respeito de burocracia, né? E sobretudo, né, desses critérios de elegibilidade com relação ao atendimento e liberação desses recursos, né? Então, o que tem acontecido em muitos casos, né, é uma corrida por recursos escassos e aqueles que têm mais condições abocanham uma maior parte, né, uma maior fatia desses recursos, e esse recurso ele não chega para quem efetivamente está precisando, né? Então, isso me parece ser um problema bastante severo. E aí tem um terceiro ponto, que aí diz respeito muito ao setor de comércio e serviços, que é desse programa de preservação de empregos, né? E aqui tem vários problemas, né, que a gente pode enumerar. Por exemplo, né, mês de maio, né, que ficou a descoberto, toda a situação envolvendo a impossibilidade de realizar acordos individuais, a questão dos encargos, né, desses salários que ficam sob responsabilidade do empregador, né, enfim, uma série de situações, né, que geram uma imperfeição com relação a isso, e nós já tínhamos, né, precedente jurídico, né, que havia sido, né, aprovado pelo Congresso Nacional, e nós não utilizamos, né, dessa ferramenta para gerar aí um programa mais eficiente para preservar empregos, que é algo tão importante, né? Então, citar também, né, toda essa situação envolvendo, né, as propostas que não têm fundamentação econômica, e aí depois eu vou passar também a bola ali, sobretudo, né, com relação ao que o Antônio deve falar, né, desse leilão do arroz, né, que acabou nem acontecendo, mas que foi um fracasso. E aí, para finalizar também, toda essa situação envolvendo aí em nenhum momento se falou basicamente sobre recursos a fundo perdido para o estado do Rio Grande do Sul, né? E eu entendo que isso é absolutamente vital, né, essencial para a gente reconstituir patrimônio que foi danificado de pessoas físicas e jurídicas. Então, são essas as considerações nesse primeiro momento. Eu espero que tenha sido útil a todos. Vou passar então a palavra aí para o Giovanni Baggio, que, se eu não me engano, é o próximo aí da lista. Obrigado, Oscar. Primeiramente, uma boa noite a todos. Um agradecimento especial aí ao nosso presidente Bruno, né, ao Clóvis, que está sempre também fazendo meio campo aí para que esse tipo de evento aconteça. O pessoal, nossos colegas economistas do Paraná, de Santa Catarina, né, meus colegas Patrícia, Antônio, Oscar, né, é um prazer sempre estar junto com vocês. E comentando um pouquinho sobre o setor industrial, né, eu queria dar um passo atrás, né, e dizer que todos esses problemas, né, chegam num momento muito difícil, né, para o nosso setor. A gente já passava por uma situação de bastante dificuldade, né, ao longo dos últimos 20 anos, eu diria, né? Se a gente pegar o PIB do Rio Grande do Sul, né, o PIB da indústria do Rio Grande do Sul, os últimos dados aí disponíveis, e comparar com o início da série histórica
né, lá em 2002, a gente percebe que atualmente a gente produz, né, cerca de 10% a menos do que a gente produzia lá atrás, né? Então, a gente tem uma série de problemas que a gente já tinha, né, de dificuldade na logística, de problema de falta de mão de obra qualificada, de problema de burocracia excessiva, insegurança jurídica, carga tributária, juros, né, tudo isso, né, dificultando, né, o crescimento do nosso setor, né. No ano passado, por exemplo, tivemos uma queda, do PIB da indústria do Rio Grande do Sul de 4%, né? Então, quando a indústria começava, o ano de 2024, até dá para dizer que a gente começava a estabilizar essa queda, né, olhando dados de produção industrial, dados dos nossos próprios indicadores, que a gente conduz, né, junto aos industriais do Rio Grande do Sul, a gente percebia uma certa estabilização no início do ano, né. A gente tinha começado a parar de cair, né, depois de um ano de 2023 muito difícil, né. Mas veio essa tragédia que a Patrícia muito bem mencionou, né, que pegou o coração da nossa economia, né? Se a gente pegar aqueles 95 municípios, né, que estão em estado de calamidade, né, eles representam cerca de 19% em número de municípios que a gente tem, dos 497. Mas quando a gente olha em termos de VAB, em termos de VAB industrial, exportações, da arrecadação de ICMS, todas essas variáveis, né, todas elas dão mais de 50% de participação. Então, realmente esses problemas pegaram polos industriais muito importantes da nossa economia, né? A Serra sofreu com problemas de deslizamentos, problemas logísticos, né? O Vale do Taquari, né, com a correnteza aí do Rio Taquari, né, empresas foram devastadas, né? E aqui na região metropolitana, né, a gente teve o problema das cheias também, que pegou áreas industriais muito importantes, né, em municípios como Eldorado, Porto Alegre, São Leopoldo, né? Então, tudo isso trouxe uma dificuldade adicional a todos aqueles problemas que a gente já tinha. E as perdas realmente são históricas, né? Quando a gente olha, por exemplo, o índice de produção industrial, né, do mês de maio, ele teve uma queda aí, a maior que a gente já registrou na pesquisa do IBGE, né? Tivemos uma queda aí de 26,2%, a maior queda que a gente já teve, né, e muito por conta da paralisação das empresas, né? A gente fez uma pesquisa, inclusive, durante a enchente, a gente estava meio que sem dados, né? E a gente gostaria de entender o que estava acontecendo com essas indústrias. E uma consulta que a gente fez com as empresas no final de maio, início de junho, né, colocou que 80% das empresas que a gente pesquisou tiveram algum tipo de dano com a enchente, e aí a gente coloca tanto danos físicos, patrimoniais, quanto danos indiretos, né, por conta de logística, dificuldade com trabalhadores. 63% dessas empresas também tiveram que paralisar sua produção. Então, vocês imaginem, né, as empresas, né, a maioria delas tendo que, pelo menos por algum período, mesmo que curto de tempo, tendo que parar sua produção. Em termos de dias, né, foram 14 dias de média que as empresas nos responderam que tiveram que ficar paradas. Então, o que as empresas tinham de compromissos financeiros, compromissos com seus colaboradores, né, tudo isso ficou muito mais difícil nesse momento aí de catástrofe, né? Então, queda recorde, e agora a gente teve essa semana aí a divulgação dos dados de junho, né? E realmente, conforme o Oscar mencionou, a Patrícia também, a gente percebeu uma certa recuperação na produção industrial gaúcha, né? Porque a base de comparação estava muito baixa, né? Então, a gente vê um crescimento expressivo no mês de junho, né, de 37%, mas a base de comparação estava muito baixa. E a gente tem todos esses recursos, né, que o Oscar mencionou que a gente vem recebendo para fazer frente a essas necessidades. Tem alguns segmentos que estão se destacando, né, o setor de imóveis, por exemplo, que a gente tem as principais empresas localizadas na Serra Gaúcha, ele vem tendo um bom desempenho, né, desde o início das enchentes, né, por conta dessa reconstrução.
né? Mas a preocupação que realmente que fica, né, eu acho que o Oscar chamou muito a atenção disso, é daqui para frente, né? Como é que vai ser depois de que esse impulso, né, que a gente teve agora de recursos sendo antecipados, recursos sendo concentrados aqui nesse período de reconstrução, né, se a gente vai conseguir manter essa dinâmica. Eu lembro que no pós-pandemia, né, logo ali, depois daquele mergulho que a gente teve na produção industrial, né, a nossa atividade industrial até foi além do que a gente tinha antes da pandemia, né? O gráfico é muito claro, a gente foi além, a curva do índice ali, ela foi muito além do que a gente tinha antes da pandemia, mas depois a gente não conseguiu manter, né? A gente não conseguiu manter crescimento por conta de todos os problemas que a gente tinha anteriormente continuarem prejudicando a nossa indústria, né? Então, medidas precisam ser tomadas, né, pensando, e aí eu acho que nós, como economistas, temos um papel importante, né, tanto de alertar, né, as medidas que precisam ser colocadas em prática para essa reconstrução, para que a gente consiga ter um crescimento aí, sustentável, mas como também de fazer um alerta de que esses números que vão surgir agora nos próximos meses, né, eles têm um motivo para acontecer, né? Eles têm um fundamento, e eles não resolvem o problema. Não vai estar tudo bem quando a gente vê esses números positivos surgindo, né? Os desafios são enormes, né? A gente tem empresários do setor industrial muito preocupados, né, com a nossa questão de infraestrutura, né? A gente teve, dentro dessa consulta que a gente fez, a maioria dos empresários apontou, né, ficou como primeiro colocado na lista de problemas, a dificuldade logística, né? Então, isso atrapalhou muito a produção. Nós temos o restabelecimento parcial de muitas vias, né? A gente tem que algumas vias de acesso foram restabelecidas apenas parcialmente, né? E a gente sabe que isso prejudica, né, é um custo a mais que as empresas têm, né, de dificuldade de receber insumos, de escoar sua produção, né, e esse problema de logística já era um problema que a gente tinha anteriormente. Então, nós ficamos na ponta do país, né, longe dos principais centros consumidores dos nossos produtos. Se a gente não conseguir resolver esse problema de custo logístico, né, a gente vai acabar ficando ainda mais para trás do que a gente já estava. É um outro ponto que a gente tem ouvido muito também por parte dos empresários, né, e eu acho que é uma preocupação de todos, é a questão dessa infraestrutura em termos de proteção contra novas enchentes, né? A gente já tinha uma dificuldade enorme para atrair investimentos para o Rio Grande do Sul, né, por conta dessa série de problemas que eu falei ao longo aqui da minha exposição, né? E agora a dificuldade de atrair e reter empresas e pessoas fica ainda mais fica um desafio ainda maior, né? Então, se medidas concretas, né, de as pessoas e empresas terem confiança de que se chover de novo num nível que a gente viu aí em maio, se acontecer isso de novo, elas não terão os problemas, né, e todos os danos que a gente teve verificados na nossa economia. Se essa confiança de uma certa proteção ela não tiver bem desenhada, bem encaminhada, né, a gente vai ter bastante dificuldade de reter as pessoas e as empresas. E esse foi um dos pontos também, né, só para fechar minha fala aqui, passar para o Antônio, foi um dos pontos que a gente pegou na nossa consulta com as empresas. A gente tinha que a maioria delas colocava uma intenção de reconstruir a empresa, né, os seus negócios nos mesmos locais onde estava, né, mas teve uma boa parcela de empresas que já indicava que gostaria, que pretendia fazer investimentos em outros estados da federação, e uma parcela bem significativa não tinha decidido ainda se voltaria a ter negócio aqui no Rio Grande do Sul ou não. Então, se esse movimento de reconstrução ele não for conduzido em conjunto com um movimento de estabelecer uma segurança em termos de proteção contra esse tipo de catástrofe,
né, o nosso futuro aqui ele vai ficar ainda mais difícil, né? Ainda mais contando com toda essa transição demográfica que a gente está passando. Então tá, vou passar a bola então pro Antônio aí, meu colega, e depois a gente volta a conversar. Obrigado. Bom, muito boa noite. Primeiro, meu querido amigo e presidente, meu colega Bruno Lanzer. Quero cumprimentando ele, quero cumprimentar todos os demais membros do Corecon, seja do Corecon Rio Grande do Sul ou dos demais estados, Santa Catarina, Paraná. Quero cumprimentar a Patrícia, o Oscar, o Giovanni, meus caros colegas e amigos aqui, colegas também neste debate. Uma excelente lembrança do Clóvis, que sempre nos acessa, um querido amigo que tem toda essa organização que faz essas coisas acontecerem. Um abraço para ele também. E, obviamente, um especial boa noite a cada um de vocês, nossos colegas que estão aqui no Enesul, estudantes que logo, logo serão nossos colegas. Olha, as perguntas no chat estão tão boas que a vontade que eu tenho é largar o que eu tinha preparado para falar e já ir lá direto para elas, né? Mas isso seria descortês com os meus colegas, eu não vou fazer. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção e quero revisitar um ponto que o Giovanni já trouxe com muita maestria, então não preciso aprofundar, eu só quero revisitar com um enfoque complementar, é de o fato que nós temos que entender que o Rio Grande do Sul ele não vinha bem antes de tudo isto. Antes. Nós não vínhamos bem. A economia gaúcha não vem bem há muito tempo. E, honestamente, quando nós tivemos esta catástrofe, que nós estamos ainda vivendo ela, e estamos vivendo ela sim, porque a água baixou, mas as montanhas de lixo ainda estão aí para nós vermos. Então, está muito longe ainda de nós resolvermos o problema. O problema básico, o problema de choque, ainda não acabou. Agora, o Rio Grande do Sul ele já não vinha bem. Se nós olharmos a atividade econômica, o nível de atividade econômica, se nós olharmos o índice do volume trimestral do PIB do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que a atividade econômica, que nós estávamos experimentando no primeiro trimestre desse ano, ela é muito parecida, quase idêntica àquela que nós tínhamos em 2013. 2013. Nós estamos em 2024. Ou seja, nós estamos produzindo e consumindo mais ou menos nos níveis de mais de 10 anos atrás. Então, ou seja, nós já chegamos neste episódio todo com uma situação bastante grave que merece e que exige uma resposta diferente. E no agro, nós enxergamos este evento climático de uma maneira um pouco diferente. Nós tivemos, em 1941, tinha sido a Grande Cheia. E não há quem more em Porto Alegre, que tenha nascido em Porto Alegre, ou que tenha passado uma boa parte da sua vida em Porto Alegre. Eu não nasci em Porto Alegre, mas tenho mais tempo da minha vida morando em Porto Alegre do que na cidade onde eu nasci. E sou um porto-alegrense de coração. Não há quem more nessa cidade que não tenha ouvido falar da enchente de 41. A gente cresce aqui ouvindo sobre a enchente de 41. Agora, provavelmente, nós vamos contar para os nossos filhos, netos, bisnetos, sobre a enchente de 2024. Porque aquilo foi um evento muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a maior seca da história do Rio Grande do Sul foi em 1942. Então, esses eventos de sair de um super laninha para um super El Niño, de um super El Niño para um super laninha, essas coisas acontecem nessa parte do planeta, com uma certa recorrência. Na última vez que tinha acontecido, tinha passado um pouco mais de 80 anos. Oxalá que nunca mais aconteça. Mas quando nós olhamos antes de 1940, nós também vemos eventos semelhantes. O que não havia eram os registros como nós temos hoje. Dito isto,
eu quero dizer que no agronegócio a situação ela foi um pouco diferente, porque nós não vivemos apenas a enchente ou o excesso de chuvas, nós vivemos as estiagens. Nós tivemos 2 estiagens consecutivas, em 2022, em 2023 e em 2024 o excesso de chuvas. Que, diga-se de passagem, embora tenha trazido perdas muito grandes para o agronegócio, nós calculamos em 4,1 bilhões de reais as perdas que aconteceram no nosso setor. As perdas, elas foram muito maiores no meio urbano do que no meio rural. Isto precisa ficar claro. As perdas são muito mais significativas no meio urbano. Isso sem falar das questões humanas, né? Nem estou entrando nesse aspecto, porque isto é imaterial e é impossível de ser medido. Agora, do ponto de vista material, as perdas urbanas, infelizmente, foram muito piores, muito mais severas, tanto para a indústria, quanto para o comércio e quanto para as pessoas, os seus patrimônios. Só que o Rio Grande do Sul vinha de 2 estiagens, que também, em termos de perdas, foram muito mais severas do que o excesso de chuvas. Porque quando aconteceu os excessos de chuvas de maio, nós temos que compreender que o pessoal estava colhendo. E já havia uma boa parte da safra colhida, é verdade. Só que se espera para maio 110, 120 milímetros de chuva. Choveu 500, 600, 700, 800, 1000 milímetros em alguns lugares. Uma chuva dessas, eu não preciso que venha um rio e invada a lavoura para perdê-la. Basta chover essa quantidade de chuvas, o que tiver lá vai cair, vai apodrecer, não vai conseguir colher, vai ser perdido. E nisso nos trouxe 4 bi. Acontece que nos anos anteriores as perdas foram bem maiores. E somadas as perdas das 2 estiagens, nós vamos passar de 50. Então, e o nosso estado, e não é diferente de Santa Catarina, não é diferente do Paraná, ele é um estado bastante conectado entre a produção do campo e a produção da cidade. Porque para fazer lá a agricultura, a gente precisa de fertilizantes, precisa de defensivos, precisa de máquinas. Essas coisas não saem da agricultura. A gente precisa de gente especializada que não são formadas na agricultura. É necessário os serviços especializados, enfim, nada disso sai da agricultura, tudo isso é trazido, precisa de combustível, precisa de energia, precisa de biotecnologia, nada disso sai do campo, tudo sai da cidade. E quando a gente produz grão, a gente movimenta uma indústria movida a grão. A indústria de abates é movida a grão, a indústria de ração, que é a segunda maior indústria do estado, é movida a grão. A abates é a primeira, a segunda é ração, a terceira é esmagamento de soja, que é movida a grão. A quarta é produção de elastômeros e a quinta que não é movida a grão, e a quinta é produção de máquinas agrícolas, que também é movida a grão. Então, ou seja, e depois eu tenho serviços. O comércio, uma grande parte do comércio no Rio Grande do Sul é o comércio de grãos. Os serviços, uma boa parte dos transportes é transportar grãos. Então, se eu tenho 2 estiagens consecutivas, não tem como não trazer um impacto econômico muito severo. E aí depois vem esse excesso de chuvas. Então, a gente vem de 3 anos consecutivos de problemas climáticos. Muito parecido com o que aconteceu lá na década de 40. Espero que nunca mais venha a acontecer, mas também espero que sejam tomadas todas as providências para o campo e para a cidade, para que, se eventualmente isso acontecer, nós não sejamos tomados pelas águas do jeito que nós fomos nas nossas cidades em especial. Dito isto, quando nós tivemos o evento, nós nos reunimos. Essas pessoas que estão aqui, estes economistas que estão aqui, se reuniram. Então, logo aconteceu. Para juntos, como nós sempre fazemos, juntos, nós tentarmos ajudar de algum modo.
e fomos coletando lá as demandas setoriais e as demandas que nós entendíamos que eram coletivas, para tentar ajudar o Estado a ver uma saída, uma minimização de problemas, enfim. E nós entendemos que 4 eixos eram fundamentais. O primeiro deles era ajudar as pessoas, né? As pessoas, porque depois que elas voltassem dos abrigos, elas iam ver uma casa vazia. Iam contemplar uma casa que não ia ter condições de ser habitada. Aquela pessoa precisava, uma casa para ser uma casa, no mínimo tem que ter um fogão, uma geladeira, um sofá para sentar, uma cama para dormir. E não havia nada disso, fora a parte elétrica, parte hidráulica que é danificada. Essa pessoa, ela não vai reconstruir a vida dela sob auxílio governamental. O auxílio governamental pode ajudar e deve ajudar, ou melhor, deveria estar ajudando. Deveria estar ajudando. Até pelo fato deste estado, assim como Santa Catarina e assim como o Paraná, não ter royalties de petróleo, não ter fundo constitucional, ter uma relação de arrecadação de impostos federais e devolução a partir de fundos de participação estadual e municipais absolutamente desequilibrada, deveria ter um apoio diferenciado. Só que, mesmo que tivesse, e não tem, não seria isso que faria a pessoa se recuperar. A pessoa, ela precisa se recuperar. E para isso ela precisa do emprego. E o emprego, para essas pessoas terem emprego, sabendo que a maior parte dos empregos acontecem nas micro e pequenas empresas, e que as pessoas, elas costumam morar mais perto do seu trabalho, então se a água chegou na casa dela, provavelmente chegou no trabalho dela também. Para salvar um emprego, para que essa pessoa recupere essa vida, eu tenho que recuperar a empresa onde ela trabalha. Porque senão ela tem 2 problemas. Ela perde a casa e o emprego. E para recuperar, além de recuperar a vida da pessoa e o emprego da pessoa, nós precisamos ter um equilíbrio das finanças públicas, do governo do estado e dos governos municipais. Porque quem vai tirar o lixo da frente da casa das pessoas é uma prefeitura. Quem vai manter os serviços funcionando básicos para vivermos em sociedade, segurança, educação, saúde, mais do que nunca, né? É o governo do Estado. Tem um papel fundamental, então não pode ter uma queda na arrecadação. Então, esse é um terceiro eixo importante. E o quarto eixo importante era a logística, porque para a economia funcionar, as coisas precisam chegar e serem escoadas. Então, quanto mais rápido fosse a reconstrução dos sistemas logísticos, mais rápido nós nos recuperaríamos. Nós temos visto uma demora muito grande. Nós estamos vendo uma certa, às vezes até me parece, uma certa má vontade. Embora eu sei que não é isso. É mais desorganização mesmo, enfim, de um mínimo de capacidade de diálogo e de organização em torno de metas claras, enfim. Mas eu vou deixar para falar na minha segunda intervenção, se for o caso. O fato é que nós vivemos todos esses aspectos após já termos tido 2 estiagens que trouxeram nossa atividade econômica lá para baixo. Então, o Rio Grande do Sul, talvez ele não vá ter que ser reconstruído, talvez ele vai ter que ser reinventado, porque nós realmente ficamos muito para trás nesse processo, e isso exigirá um trabalho muito grande desta e das próximas gerações, e por isso que nós não podemos, por preferência pelo nosso prefeito, pelo nosso governador ou pelo nosso presidente, abandonar os nossos interesses enquanto povo, enquanto sociedade, em virtude do modo como a gente pensa as questões políticas. Tem uma coisa que está acima de todos nós, que é a nossa economia, que é a nossa capacidade de reconstrução e que ela vai acontecer. A questão é quanto tempo ela vai levar para acontecer.
e esse tempo que ela levará para acontecer vai influenciar a vida e os resultados materiais na vida de todos nós gaúchos e, consequentemente, todos nós brasileiros, porque a nossa economia ela é uma só, e o estado do Rio Grande do Sul ele é um estado, assim como Paraná e Santa Catarina, são estados importantes para o resultado da economia brasileira como um todo. Então, preliminarmente, era isso que eu queria trazer e devolvo para a Patrícia. Bom, então muito obrigada a todos, né, que falaram as suas primeiras falas. A gente vai ter agora na sequência 20 minutinhos, 25 minutinhos no máximo aí para a gente encerrar essa nossa conversa aqui. Eu acho que ficou muito claro aqui nessas falas iniciais o seguinte: nós estivemos diante de uma tragédia de proporções incomparáveis, né? Por mais que a gente já tinha tido na nossa história algo extremamente grande, a gente tem algo que marcou a história agora, né? E aí veio questões importantes para serem marcadas também, né? Que isso foi um fenômeno que atingiu basicamente ou especialmente meio urbano, e por pegar meio urbano afetou muitos serviços e indústria, e a gente tem uma preocupação muito grande aqui, muito mais até dos efeitos de curto prazo, com os efeitos de médio e longo prazo. Porque são esses efeitos de médio e longo prazo que vão determinar para onde, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul vai seguir. E vamos deixar bem claro, né? O Estado do Rio Grande do Sul não vinha numa trajetória positiva, seja de crescimento econômico, seja de evolução demográfica. Nós já éramos o estado mais envelhecido do país. Nós, com nossas fronteiras super abertas, só conseguimos fazer as pessoas ir embora, né? E depois de tragédias climáticas, é muito natural se esperar que haja migrações, não só de negócios, mas de pessoas, e especialmente as pessoas mais jovens, que é isso que nos gera uma preocupação maior. Então, vamos fazer o seguinte: vamos nessa última parte da nossa dinâmica aqui de conversa, encaminhar para as perguntas do chat, e aí eu vou fazer uma fala aberta aqui, e aí depois eu chamo as pessoas para complementarem, tá bem? Então, a primeira pergunta, o Antônio já respondeu de antecipadamente, né? As pessoas se reúnem para conversar a respeito disso, os economistas têm conversado a respeito disso para fazer medições. A gente não consegue reunir todos, né? Mas existem grupos que se reúnem. Os grupos ligados às federações e à CDL têm o costume de fazer reuniões já, que são reuniões ordinárias, né, em que a gente discute a questão do Rio Grande do Sul e do país. E no caso, né, das enchentes especificamente, o Antônio bem falou, a gente se movimentou nos primeiros minutos ali, né? Então, para dois grandes pontos de interesse. Um era a gente tentar estimar perdas, né? A segunda questão era ordenar as demandas, porque isso é uma coisa também que tem que ficar muito clara, né? Diante dessa situação tão complicada e tão extraordinária que a gente vivia, era muito necessário estruturar demandas para que a gente conseguisse encaminhar prioridades e não ficar jogando para todos os lados e talvez o mais importante ficasse de lado nesse primeiro momento. As nossas estimativas deram conta, num primeiro momento, né, de uma perda de PIB do Estado do Rio Grande do Sul, num primeiro momento, de cerca de 40 bilhões de reais. Uma parte disso, obviamente, vai ser recuperada pelo próprio esforço de reconstrução. Depois, lá na FEComércio, nós fizemos uma estimativa de perdas de natureza patrimonial, em que a gente fez um estudo baseado em perdas das famílias, das empresas e do governo do Estado, né, ou melhor, da infraestrutura pública. E nós chegamos aí a uma perda em torno de 34 bilhões. E, de novo, né, perder capital, diferentemente do que aconteceu lá na outra calamidade que a gente viveu, que foi a pandemia, ele compromete muito mais futuro do que foi naquele caso, né? Porque a gente teve perda efetivamente de capital. E aí, gente, veio outras perguntas aqui muito interessantes que eu acho que a gente vai ser uníssono em responder, né? Então, a primeira pergunta, né, é que se vocês enxergam se houve ou não, ou se está havendo ou não, um plano de recuperação para o Estado, ou se a gente está enxergando uma série de ações soltas e descoordenadas. E se as entidades estão sendo chamadas para discutir, né, conversar sobre essas questões. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar rapidamente aqui a visão da FEComércio e vou já passar adiante, né? A nossa visão na FEComércio é que a gente não tem um plano estruturado.
A gente vê uma série de iniciativas e que às vezes essas iniciativas, inclusive, brigam entre elas, tá certo? Porque se elas fossem, se elas se completassem, a gente teria a engrenagem rodando melhor. Se as entidades são chamadas para ouvirem o que está sendo proposto, sim, mas muitas vezes as entidades não são ouvidas nas suas demandas, porque nós estamos vivendo diante de uma situação extraordinária. E diante do extraordinário, a gente precisa de medidas de natureza extraordinária. E muitas vezes o que a gente vê é um descolamento entre o que é proposto e a realidade que a gente vive aqui. Vocês têm uma ideia, tá certo? Nos recursos disponibilizados pelo BNDES para a construção, os recursos tinham que, para ser acessados, né, precisava ter num intervalo de 60 dias, o plano de construção já apresentado, com todas as licenças liberadas. Então, a pergunta é: quem é que perdeu alguma coisa há alguns dias vai conseguir ter um plano de construção estruturado em 60 dias com as licenças? E até pouco tempo atrás, você tinha que construir exatamente no município que houve a perda. Isto é, tem municípios que não têm sequer área segura para se reconstruir. Então, como é que você fazia isso? Então, tipo, eram muitos problemas, fora outras questões que nascem de limitação de acessos a recursos, por exemplo, que não nascem das medidas ou da legislação, mas que nascem de burocracias internas, por exemplo, do próprio BNDES, que a gente não entende a razão de onde está o nascedouro disso e acaba sendo, obviamente, um limitador de acesso. Eu vou passar para o Giovanni, e aí depois o Giovanni passa a bola para quem ele achar que ele precisa falar na sequência, tá bom? Perfeito, obrigado, Paty. Não, conforme a Patrícia bem mencionou, né, a gente conversa muito, né, a gente troca sempre informações sobre tudo que está acontecendo, tudo que está vindo de medida, ou melhor, do que não está vindo, né? Acho que o nosso papo tem sido mais nesse sentido, né? E é bastante difícil, né? Porque a gente não vê um grande plano sendo colocado em prática, né? E como eu disse, isso seria fundamental para a gente conseguir reter essas empresas e essas pessoas aqui no Rio Grande do Sul, né? Senão a gente corre o risco, né, de essas pessoas que estão conseguindo acessar o auxílio, elas vão pegar esse recurso e utilizar para ir buscar outro local, né, para morar em outro estado, né? E eu acho que é muito preocupante, né, a diferença do que a gente tem visto de anúncio, né, e do que efetivamente tem chegado, né? Porque se a gente olhar o que é a mídia, principalmente em termos nacionais, né, o centro do país, a grande imprensa nacional, parece que já está tudo resolvido aqui no Rio Grande do Sul, né, que todos os problemas, né, já são coisa do passado e a gente está vivendo numa certa normalidade, né, porque o governo anunciou bilhões e bilhões de recursos, de linhas de crédito, né, e quando a gente olha efetivamente o que é recurso novo, né, é uma parcela mínima, né? Um recurso efetivamente diferente, né, que vem para agregar aqui, é uma parcela mínima. Então, as empresas estão com muita dificuldade para acessar as linhas de crédito, né? Conforme a Patrícia disse, as burocracias, né, as demoras, né, o crédito que é anunciado com uma certa taxa, mas quando as empresas vão buscar isso no banco, né, tem um spread muito alto, o custo total fica muito elevado, né, os bancos exigindo garantias, né, que garantias uma empresa que perdeu tudo, que não fatura, né, que não produz, né, desde maio vai conseguir ter para dar para dar como condicionalidade do empréstimo, né? Algumas empresas que estão conseguindo acessar, né, a gente tem conversado dentro da Fiergs, né, está com previsão de liberação dos recursos também para daqui a 2 ou 3 meses, né, algo que é impensável, né, as empresas precisam de recursos, né, agora, para esse momento. Então, a grande dificuldade que a gente está vendo é isso, né, é muito anúncio, né, e pouca efetividade, né, e eu acho que a gente vai acabar perdendo, né, o timing, né, as empresas vão acabar desistindo, né? E a gente vai acabar ficando aí sem pessoas
e sem empresas. E nessa questão de plano em termos de proteção, né, a gente tem visto algumas iniciativas também muito tímidas, né, por parte de algumas prefeituras, né, o governo do estado também se movimentando, mas nada muito robusto ainda, nada ainda que traga uma segurança. Eu acho que a impressão que a gente tem, né, não é nenhuma impressão, é uma certeza, né, de que se começar a chover de novo, a gente vai ter os mesmos problemas, ou até problemas maiores, né, porque a gente tem os rios todos, né, cheios de entulhos, né, a gente está com um problema muito grave que está para acontecer, né, a gente tem os canais do Rio Jacuí, da Lagoa dos Patos, todos muito assoreados, né, a navegação ali que a gente tem, transporte de produtos químicos, de madeira, né, de areia ali, tudo isso que é uma grande ligação que a gente tem na região central ali com o Porto de Rio Grande, que devem ter problemas muito graves nos próximos meses também por conta desse assoreamento. Então, essas medidas não estão chegando e essas movimentações mais robustas não estão acontecendo. Eu vou passar a bola, então, para o Antônio aí, que os problemas na parte do agro também, né, e essas medidas também não estão chegando para o nosso, um dos grandes setores aí da nossa economia, né, que é o setor da agropecuária. O setor da agropecuária, ele não pediu dinheiro para o governo, não pediu nenhum aporte em específico. O que se queria era que houvesse condições, e aí sim, óbvio que haveria necessidade de aporte de recursos públicos, na capacidade de parcelar a dívida que se acumulou ao longo de 3 estiagens. E até este momento não há nada, 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 nada. Não é uma medida que não está funcionando bem, não tem nada. Aliás, sempre me vem à memória quando eu lembro e ouço sobre a burocracia, as coisas absurdas que são pedidas para as empresas para que elas possam acessar linhas de crédito para que elas possam ser reconstruídas e voltar à operação. Sempre me vem à memória aquelas cenas da NTT, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, trancando as doações que estavam vindo para o Rio Grande do Sul, exigindo nota, preocupada com o peso do caminhão, queria saber o registro dos jet skis que estavam vindo para cá, se estava de acordo com a Marinha, com não sei o quê, e as pessoas em cima de um telhado. Então, eu acho que aquilo já embora seja apenas simbólico, mas ao mesmo tempo aquilo foi o princípio do que nós estamos vivendo até hoje, que é uma desorganização, que é uma falta de prioridade, que é uma falta até mesmo de consciência. Agora, todos esses pontos respondem à pergunta do João, que queria saber se havia um plano estruturado. Não há um plano estruturado. Há desejos, há propostas estruturadas. As federações entregaram propostas estruturadas, que abrangia todos os aspectos, os 4 pilares, aqueles que eu mencionei. Agora, um plano de governo, seja ele municipal, estadual ou federal, estruturado, com metas, não. O mais próximo que nós vimos de ação de governo que chamou realmente atenção foi aquela ação da NTT, que de certo modo simboliza bastante o que nós vivemos e estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Oscar. Eu vou interromper aqui a fala do Antônio e eu vou caminhar para o Oscar uma pergunta para a gente encaminhar para o fim da nossa conversa aqui, e aí talvez o Oscar já faça uma interlocução com essa pergunta anterior de ter um plano estruturado. Oscar, apareceu ali no nosso chat, né, uma coisa que tu já tinha comentado antes, que é essa medida que o governo fez da questão da proteção do emprego, né? Toda a nossa preocupação aqui estava muito vinculada ao futuro, né? O Antônio falava, né? O cara não tem casa hoje porque a água levou.
mas o problema é ele não ter um emprego para amanhã e conseguir reconstruir a casa dele, né? Esse é o problema, né? Todas as ajudas que vieram para o Estado, para as pessoas, elas são ajudas pontuais, elas não são ajudas de natureza contínua. Então, se as pessoas perderem o emprego, elas perdem essa fonte de renda. E aí, Oscar, eu queria te encaminhar essa última pergunta aqui, né? Que apareceu no nosso chat, dizendo o seguinte: sobre essa questão da política que o governo federal implementou aqui no Estado, tá? Para a manutenção dos empregos. Tu bem ressaltaste aí que a gente já tinha desenvolvido um arcabouço legal lá na pandemia para a gente proteger empregos, né? A gente já tinha feito o bem, mas a gente não foi para o lado do bem. A gente criou essa medida que fazia com que ou era tudo ou nada, se pagava 2 salários mínimos, né? O governo pagava 2 salários mínimos para as pessoas ali, só que tinha que garantir 4 meses de estabilidade para elas, e todos os encargos e complementações salariais ficavam a cargo das empresas. E aí se pergunta ali, né? Será que a gente não vai ter. Será que isso vai ser suficiente, por exemplo, para proteger o emprego? Será que a gente vai esperar demissões mesmo com esse tipo de medida? Então, eu queria que tu comentasse aqui, e aí, meninos, se sintam à vontade, Giovanni, Antônio, de complementar o Oscar, que aí depois, na sequência, eu vou devolver a palavra lá para o pessoal do Corecon para a gente caminhar para o final, tá bom? Oscar, por favor. Legal, obrigado, Paty. O ponto todo é que nós já estamos observando uma quantidade significativa de demissões. Então, os dados do CAGED eles são muito claros ao mostrar isso. No mês de maio, ali, com uma situação envolvendo uma destruição líquida de aproximadamente 22 mil vagas, e aí no mesmo período de 2023, mais de 2023 foram 2 mil, então dá para dizer, né, numa conta relativamente simples, que no mês de maio as enchentes foram responsáveis ali por aproximadamente 20 mil vagas destruídas formais de trabalho, né, e no mês de junho aproximadamente 8.500, né, então nós já temos um contingente significativo de pessoas que perderam seus empregos. Isso já é uma realidade, né, e todo o impacto social e econômico que acaba derivando desse tipo de situação. E aí é muito curioso entender exatamente isso, né, dessas escolhas que nós acabamos optando enquanto sociedade, porque elas determinam absolutamente a velocidade e o formato da trajetória. Se nós agimos rápido, se nós elencamos as políticas corretas, a nossa capacidade de retomar a trajetória anterior à catástrofe climática, a gente consegue encaminhar algo que mais ou menos retorna para esse padrão de normalidade. Agora, outras situações, inclusive a experiência internacional, ela acaba mostrando isso, né, de problemas que acometeram, por exemplo, a Tailândia, né, e que mostra, né, um nível de PIB permanentemente mais baixo, uma dificuldade estruturalmente grande de retomar aquele padrão de normalidade que vigorava antes ali daquela tragédia, né? Então, esse é um aspecto que particularmente me preocupa, né? E aí, voltando um pouco para a situação anterior, né, dessa questão envolvendo mais também médio e longo prazo, né, de um plano de reestruturação e de recuperação do Estado, nós recebemos aqui na CDL o Pedro Capelupi, que é o secretário especial de reconstrução do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ele nos apresentou uma carta de intenções, né, com relação a medidas de curto, médio e longo prazo, mas realmente sem detalhamento, sem metas, né? Então eu sinto que isso ficou efetivamente faltando. E aí tem duas situações, claro, né, que essa questão essencial de nós focarmos em medidas adequadas de curto prazo, isso é absolutamente importante, mas essas situações que a gente tem chamado de médio e longo prazo, isso talvez a gente tenha que pensar com carinho para procurar antecipar o mais rápido possível, sob o risco que a gente corre de ter uma situação que inviabiliza a estrutura do Estado, pensando um pouco mais adiante, porque provavelmente, né, a gente não precisaria de uma tragédia dessa magnitude para nós termos aí um impacto significativamente grande. E aí tem duas questões, pessoal, que me parecem absolutamente essenciais para que a gente possa encaminhar isso. A primeira delas envolve uma busca ativa por recursos de fundos. Nós precisamos de muito dinheiro para esse processo de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul.
Então, existem fundos internacionais, existem fundos nacionais, e nós precisamos criar uma estrutura que procure atender, procure gerar projetos que atendam aos critérios de elegibilidade desses projetos para que esses recursos venham aqui para o Rio Grande do Sul e favoreça, então, esse processo de reconstrução do nosso estado e de prevenção de enchentes, enfim, dar essa segurança, dar essa previsibilidade, porque o que me parece também bastante claro é o seguinte: a expectativa de lucros futuros por parte dos agentes econômicos aqui no estado, ela diminuiu. Ela é menor em comparação com o que era antes das enchentes, porque realmente nós não sabemos se amanhã nós não teremos um problema dessa magnitude ou até mesmo pior. Então, nós precisamos dar esse horizonte de previsibilidade para os agentes econômicos. Isso é absolutamente fundamental. E aí, um segundo ponto também que é crucial nesse sentido, nós precisamos de bons projetos. Isso também é crucial para esse processo de recuperação. E aí eu entendo que é muito importante que nós possamos recorrer à experiência internacional, buscarmos pessoas da Holanda, do Japão, né, que lidam com esse tipo de situação de maneira relativamente recorrente, para que nós possamos vir com algo bastante robusto, né, e nos dá, então, uma perspectiva de solução mais duradoura com relação a esse tipo de questão. Então, projetos bem estruturados, né, com quem é referência no assunto e busca ativa por recursos de todos os lugares possíveis, né? Então, verificar isso de maneira ativa, né? Não dá para ficar esperando sentado, achando que daqui a pouco, né, esses recursos eles vão pintar do dia para a noite aqui para nós, né? Então, precisamos realizar isso com urgência, ter algo bem estruturado nesse sentido. Obrigado, pessoal. Giovanni, Antônio, querem complementar aí a fala do Oscar? Não, acho que o Oscar, o segundo ponto que ele disse, né, era o que eu ia comentar, justamente. A gente precisa de bons projetos, né, que tem muitos fundos internacionais, né, que tem recurso disponível para esse tipo de acontecimento, ainda mais com todo esse ambiente de mudanças climáticas, né, fundos que investem em projetos desse sentido, né, de energia limpa, de todos os problemas que as mudanças climáticas trazem, mas precisa de projeto, né, e a gente precisa que municípios tenham essa capacidade, né, busquem ajuda se não tiverem estrutura própria para isso, que os governos estadual e federal também façam isso, né, porque senão esse recurso não vem, né, se não tiver projeto bem desenhado, bem definido, a gente vai acabar perdendo essa oportunidade também de buscar esse tipo de recurso. Antônio, gostaria de completar? Não, acho que os colegas foram bastante claros nesse ponto. Nós não temos um projeto específico e o pouco que temos não tá adequadamente organizado do ponto de vista de Estado, né? Olha, então, encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, né? Respondendo uma última pergunta do chat. Nós não temos ideia clara e específica de quantos negócios fecharam ou ainda vão fechar em virtude, né, de tudo que aconteceu. A questão é que talvez se a gente tivesse medidas mais assertivas, que entendessem que esse tipo de tragédia, esse evento extraordinário, não tem só os efeitos diretos, né? Não foi somente aquela pessoa que teve sua casa ou o seu negócio, né, afligido por lama ou por água que foram afetadas diretamente é que tiveram perdas, né? Mas sim que essas perdas foram sistêmicas, difundidas em todo o estado e que, portanto, a gente tivesse que ter um amparo, né, estendido a todos também, talvez a gente tivesse minimizado os efeitos de médio prazo, de longo prazo que a gente vai ter derivados dessa tragédia, né? Uma preocupação que ficou, acho que, muito latente aqui, né, é que nós precisamos criar mecanismos para evitar que isso aconteça mais uma vez. A gente tem aqui agora 92 telinhas, né? E eu sei que em alguns lugares tem mais pessoas assistindo. Nós todos somos economistas, né? Cabe aos economistas sempre dar as sugestões, mas cabe aos políticos, né, a tomada das decisões.
a gente tem que colocar lá, né, entre as prioridades, esse nosso cuidado com o futuro, né? Porque isso é uma coisa que é relevante de destacar aqui. Nenhum dos nossos problemas desapareceu com as águas de maio, só surgiram novos, né? E quando a gente tem muitos problemas, às vezes talvez isso seja uma boa razão para muitas partes cruzarem os braços e dizendo que está olhando para outra coisa, ao invés de olhar para o que a gente pede naquele momento, né? Nunca ninguém tem tempo para atender aquela demanda, porque sempre tem outra disputando. Então, que sejamos nós, né? Vozes ativas para evitar que tragédias como essa aconteçam. No nosso caso aqui, que tragédias como essa se repitam. O que eu posso dizer para vocês é que nós quatro, como economistas, em todas as frentes que nós estamos atuando, nós dizemos e repetimos essa frase infinitas vezes, né? Nós temos que dar garantias de que isso não vai voltar a ocorrer na proporção que ocorreu, porque não adianta dar incentivo fiscal se você não garantir que a água não vai vir. Não adianta dar incentivo fiscal se não dá garantia de que a gente vai ter um aeroporto funcionando, um Transúrbio abastecendo a gente da região metropolitana para a, a nossa capital, né? Então, tipo, não tem jeito, a gente vai ter que resolver essas coisas. Então, eu agradeço imensamente, tá? Antônio, sempre bom te ouvir, né? Sempre bom participar de eventos contigo, né? O Giovanni, que está aí há um pouco mais de um ano na função de economista-chefe, né? Show de bola, Giovanni. Muito bom você ter encaminhado essa pesquisa que foi tão elucidativa para a gente nesse momento, né? E o Oscar, meu companheiro ali, né, nas causas do comércio, né? A gente aí precisando tanto nesse momento reestruturar, restaurar o nosso centro histórico de Porto Alegre, com várias outras áreas do Estado do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe quanto o setor de comércio e serviços foi afetado e como ali a gente enxerga pequenos negócios, né, que muitas vezes não são geradores de empregos formais, mas são fonte de renda e ocupação para famílias inteiras. Bruno Lanzer, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, da gente protagonizar esse debate aqui, né, nos nossos encontros. Muito obrigada também aos demais conselhos regionais de economia, que sejamos sempre palco de boas discussões, de boas ideias, de respeito mútuo e de batalhar, né, por criarmos um estado melhor para todos nós, tá bom? Um abraço, devolvo ali para a condução do evento. Muito obrigada pelas palavras, Patrícia, Oscar, Giovanni, Antônio. Ótimas colocações, um excelente diálogo sobre os setores. Estão sendo muito elogiados ali no chat, viu? Depois tirem um tempinho para ler. Parabéns, viu? Muito obrigada. Agora, caminhamos, né, para o encerramento com representantes dos Conselhos Regionais de Economia do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e da representante do COFECOM, que vão falar sobre as perspectivas da profissão do economista, evolução tecnológica do ensino, cursos, educação financeira, inteligência artificial, EAD, estágios, mestrado, doutorado, oportunidades na academia, governo e no exterior. Nós vamos iniciar a fala com a representante do COFECOM, Tânia Teixeira. Ela é conselheira federal do COFECOM, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, ex-presidente e conselheira suplente do COFECOM, do Corecon Minas Gerais, doutora em Economia Aplicada e docente em Economia da PUC Minas. Agora eu passo a palavra para você, Tânia. Seja bem-vinda. Boa noite, Fabiane. Boa noite. Boa noite a todos e todas aí, né? Aproveito aqui para parabenizar e agradecer aos presidentes dos conselhos regionais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, né? Nessa iniciativa tão profícua, né? E tão necessária, que é realizar um evento dessa magnitude para pensar o impacto econômico das enchentes do Rio Grande do Sul e os desafios da reconstrução. Inicialmente, queria dizer, né, que como presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional,
e também como conselheira federal, estou muito agradecida ao nosso conselheiro Clóvis, né, por ter criado essa oportunidade da gente ter um tempo para refletir um pouco e contribuir com essas discussões, né, dizendo que a Comissão de Desenvolvimento Regional ela tem participado ativamente de todas as discussões regionais que estão sendo feitas pelos conselhos. E o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina estão de parabéns, porque estão debatendo um tema que é de grande relevância para a criação de alternativas, né, e saídas mais eficazes para dar conta de uma questão tão importante no nosso país e no planeta, que é a crise climática, né? E os problemas que ela gera e que ela causa. Gostaria só de aproveitar também, já que a gente está fazendo uma discussão regional, que Minas Gerais também enfrentou um problema de alta gravidade, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho, que infelizmente também, e no caso de Mariana e etc., infelizmente, até hoje, os problemas continuam depois de 5 anos, né, dessa crise. E enfrentamos problemas similares, né? Desemprego na região, falta de atração de investimentos, precarização das relações de trabalho, e, inclusive, a pouca clareza com relação à política de reconstrução local. Creio que esses são os desafios, né, que a sociedade brasileira enfrenta, e também o fato de ser problemas muito, não que sejam novos, mas que são novos no ponto de vista de dar respostas imediatas, né? E isso eu acho que é uma questão que espero que o Conselho Federal de Economia, e juntamente com os conselhos regionais, a gente possa retomar essa discussão, né, para criar uma agenda mais positiva para que os economistas, junto com a sociedade civil, possam dar respostas mais eficazes e também pressionar ou criar mecanismos, né, mais eficazes em relação ao setor governo e também em relação às empresas, né, causadoras de problemas climáticos, porque não podemos cobrar só dos governos, temos que cobrar também das empresas que têm gerado impactos ambientais que tão destrutivos para a sociedade e para o planeta, né? Agora eu vou entrar diretamente, Fabiane, na questão que você me indicou, né? São tantos temas instigantes, né, como você mencionou, que eu nem vou me atrever a falar de todos, porque senão eu vou perder o tempo que eu tenho para falar de cada um deles, né? Inicialmente, creio que a discussão da evolução tecnológica, da inteligência artificial, do ensino EAD, né, das possibilidades e oportunidades criadas aí nas nossas especializações, doutorados, mestrados e também na própria graduação em ciência econômica, tem em si um grande desafio, né, que é compatibilizar as grandes tendências e as grandes revoluções tecnológicas, bem como as outras institucionalidades, e que a gente possa trazer isso para o âmbito do ensino de graduação de economia. Sabemos que, muitas das vezes, há um descompasso, né, entre todas as mudanças e as revoluções que ocorrem com as respostas que os próprios cursos de graduação têm, né, no processo de formação dos nossos estudantes de economia. No entanto, é importante dizer que, mais do que só dar uma resposta para o mercado, né, ou para o desafio profissional que cada um de nós temos e os nossos discentes, creio que e o nosso profissional em economia, nós temos que manter, sim, a capacidade pensante e reflexiva, né, do nosso profissional e do nosso discente de economia. E essa é uma preocupação que tenho como professora do Departamento de Economia da PUC Minas, como vice-presidente da Comissão de Educação, também como presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional. Sabemos que o Brasil ainda é um país que vigorosamente tem uma população jovem, que
por mais que a gente tenha problemas demográficos, a gente tem ainda o ingresso na universidade garantido, coisa que em muitos países desenvolvidos a gente não tem essa mesma condição, que a taxa de fecundidade é muito baixa, ou então quase inexistente. Então, nesse sentido, a gente tem uma população jovem, a gente tem que ter uma política para essa juventude, para que ela possa responder a esses desafios postos aqui nesse painel, né? Como lidar com as novas tecnologias, como lidar com a inteligência artificial ou a linguagem de máquina, num curso de graduação de economia que muitas vezes rechaça conhecimentos como ciências de dados, no processo formativo. Então, creio que esse é um dos desafios maiores, Fabiane, que a gente tem se defrontado, né? Mas nós já sabemos que já há uma convergência aí em muitas universidades que estão buscando fazer essa interação. Nesse sentido, eu gostaria de ressaltar que o Conselho Federal de Economia, através da Comissão de Educação, tem buscado solucionar isso juntamente com o nosso plenário, né, com a presidência e a vice do COFECOM, com vistas a criar mecanismos para estimular os coordenadores de curso e os docentes e, ao mesmo tempo, criar condições de aceitação de cursos com essa performance, né? Bem como na área das finanças, em outras áreas afins com a gestão, seja ela pública ou privada. Isso é um trabalho, né, que envolve os conselheiros federais, que inclusive antecederam a comissão do qual eu participo hoje como vice-presidente. Esse esforço resultou de uma resolução que permite, inclusive, que o Conselho Federal de Economia aprove, né, aceite essas junções aí de áreas intermultidisciplinares de conhecimento na formação do economista e também reforçando isso em âmbito do mestrado e dos doutorados, né? Que passam a interdisciplinaridade, ela é aceitável para que ele possa se registrar, mesmo que ele não se registre como economista, mas ele tem um registro profissional no COFECOM, né? No Conselho Federal de Economia. Então, gostaria de dizer que isso é uma oportunidade que a gente está criando, que nós criamos, né, conjuntamente, mas, sem dúvida, ainda temos que dar conta desta grande revolução tecnológica que está em curso, né, no campo das novas tecnologias, ou mesmo dar respostas como essas questões que foram debatidas aqui, no que diz respeito à crise climática, né? Nós temos hoje uma área muito pouco explorada no Brasil, que é a economia do clima. Essa área, nós temos que nos dedicar mais a ela, tanto como pesquisadores e profissionais do ensino, como também na formação e na aceitação desses outros instrumentos de trabalho, né, que é de domínio de outras áreas de conhecimento. Nós temos hoje uma importante participação de economistas que já se desenvolveram técnicas e tecnologias ou aprimoraram sistemas para impedir que você desconheça quando uma crise climática vai ocorrer, seja no caso de problemas pluviais, seja no caso de terremotos, seja no caso de pandemias, né, ou endemias. Isso nós temos que nos somar a essas áreas de conhecimento. Não é isso? Então, esse é um grande desafio que vejo, né? Mas também vejo como uma oportunidade. E cada região ela tem que repensar isso, né? Repensar também a formação dos discentes e dos profissionais de economia na educação continuada, com vistas a permitir que a gente não desconsidere, por exemplo, a questão da sustentabilidade no nosso cotidiano profissional e na formação do discente em economia. E isso é muito novo, Fabiane, para todos nós, né? Agora, como bem disse os palestrantes que me antecederam, os problemas são reais e requerem medidas imediatas para a reconstrução do Rio Grande do Sul e de todos os estados que possam ser atingidos pela crise climática. Isso é realmente desafiador, mas também é uma oportunidade que nós temos de desenvolver know-how, expertise, mas para isso temos que abrir aos novos conhecimentos.
entendendo também que há de ter uma influência no setor, não só no setor dos governos, mas no Estado em si. A nossa Constituição reflete muito bem o que é a importância do meio ambiente, das questões climáticas, e nós temos que fazer com que esses instrumentos sejam usados pelas prefeituras, pelos governos estaduais e pelo próprio governo central. Temos aí problemas com queimadas, com devastação. Muitas das vezes o economista só vê isso como perda e aumento de custo, né? Seja da empresa ou custo para o Estado, para os governos. Mas nós também temos que ver como que isso impacta na sociedade civil, que as perdas são calculáveis e muitas das vezes o questionamento de você destinar recursos para que essas famílias possam sobreviver é visto também como aumento de custo, né? Então, acho que também um outro desafio, Fabiane, é que nós temos que nos humanizar para dar respostas também. Nós não podemos só pensar nos retornos econômicos, porque a ciência econômica é uma ciência social. E quando a gente pensa que o governo tem que socorrer as famílias, está muito correto, é ele mesmo que tem que socorrer a família. Mas os setores empresariais, eles também têm que entender esse socorro. E também têm que entender que o socorro às empresas é necessário também, porque uma economia sem empresa é uma economia morta, né? Então, no sistema que a gente vive. Então, nesse sentido, né, eu agradeço, desejo aí um bom término do Enisul, agradeço muito ao nosso conselheiro Clóvis, né, e entendo o esforço dele e de todos os conselheiros regionais. Muito obrigada e continuo aqui seguindo o trabalho até o final. O Corecon Minas e o COFECON agradecem, né, a oportunidade e certamente que o nosso presidente Dantas, né, deve estar assistindo e muito satisfeito com tudo isso que vem sendo desenvolvido aqui. Obrigada, Fabiane. Boa noite a todos. Muito obrigada, Tânia, pelas suas palavras. Acrescentou muito aí sobre todos esses temas. Agradecemos muito sua participação, viu? E agora vamos seguir. Chamo o representante do Corecon Santa Catarina, André Queires. Seja bem-vindo, André. Uma boa noite. Boa noite. Primeiramente, aí, parabenizando ao Corecon Rio Grande do Sul pela organização, ao presidente Bruno por toda a estrutura, ao Clóvis também, que deu um grande apoio, às apresentadoras também, como eu te parabenizei hoje, já, né? A gente tem, a ideia é falar sobre perspectivas da profissão, mas antes eu vou voltar um pouquinho ao tema que estava sendo discutido há pouco. Eu vejo que é importante aí uma nota conjunta, né? Uma nota conjunta desses órgãos, dessas instituições que há pouco estavam falando a respeito dessa necessidade de criação de um plano, de entender que ainda não tem um plano, de ter força nessa para criar uma força política, não só uma questão de dizer um plano econômico necessário, porque, antes de tudo, requer recurso. Recurso é recurso federal, recurso é recurso estadual de um estado que não tem dinheiro, que a dívida e a arrecadação é maior né, a arrecadação é menor do que o valor da dívida. Então, é um pouco assustador quando a gente verifica que, se não tem dinheiro, a situação do Estado já não vinha numa situação economicamente boa, e que os planos não vêm, não surgem de cima para baixo, e, ao mesmo tempo, não se tem dinheiro dentro do Estado para a resolução. Então, se não tem dinheiro, mas tem que ter uma força política de organização disso também. Então, deve vir um pouco também dessa iniciativa privada, no mínimo essa força de brigar lá em cima, em Brasília, de que precisa também um pouco mais de ação por parte deles. Realmente é um volume de dinheiro que a iniciativa privada não tem. Então, ele precisa do recurso público para a reconstrução. Em relação à perspectiva da profissão,
trazendo a ideia um pouco para o público que participa de um Enesu, que é um público do aluno, de quem está fazendo uma universidade, eu quero trazer aqui uma ideia um pouquinho diferente, assim. Qual é a ideia? Existe dentro do Conselho Regional de Economia um documento chamado Certidão de Competências. A hora que eu li esse documento pela primeira vez na minha vida, ele me deu um baque, assim. Ele me deu um baque pela quantidade de elementos e possibilidades que eu tinha na minha vida profissional. E talvez a grande maioria dos estudantes não tenham noção desse documento e não saibam o volume de possibilidades de trabalho e perspectiva que eles têm dentro da profissão deles. Então, eles podem trabalhar, claro, no mercado e no meio acadêmico, eles podem fazer um doutorado, um mestrado e seguir essa carreira acadêmica e virar um professor, ter uma carreira excelente, podem trabalhar no setor público, podem trabalhar no setor privado, como um consultor, um analista de investimento, como um perito. Eu vou dar né, vou pedir aqui para ler alguns trechos para vocês entenderem como é grande o volume de possibilidades. Projetos, exercer atividades de economia e finanças privativas da profissão do economista. Projeto de estudo de viabilidade econômica, de natureza econômico-financeira, compreendendo o estudo, a pesquisa, o exame, a vistoria, a investigação, a apuração, a avaliação, a análise de pareceres, a macro e microeconomia, apuração de valores, lucratividade, rentabilidade, produtividade, eficiência, demonstração de resultado, orçamento, estimativa para fixação de custos, análise e aplicação de indexadores, da atualização monetária, cálculo de taxa de juros, taxa de câmbio, correção monetária, índices de inflação, amortização, depreciação, investimento, rendimento, capitalização de recursos, distribuição de resultados, mercado financeiro de capitais, poupança, moeda, crédito, análise de operação financeira, política salarial, auditoria de gestão. Agora entra essa questão do meio ambiente, a ecologia, o desenvolvimento sustentável, análise de crédito de carbono, entra toda a área de perícia judicial, que está ligado perícia trabalhista, cálculo trabalhista, recuperação de empresas, cálculo atuarial, previdenciário, análise de contratos para cálculos sobre contratos, indenizações, análise tributária, análise habitacional para cálculo de valores de habitação, financeiro, mediação e arbitragem, cálculo econômico financeiro ligado à análise de bens tangíveis e intangíveis e avaliação de sociedades, que é a área que hoje mais atuo. O que eu quero dizer com tudo isso? A universidade ensina. Vocês têm 4, 5 anos de universidade, mas a universidade, ao olhar uma certidão de competências, eu não me sinto apto, ao sair da universidade, trabalhar com 30% do que está escrito aqui. Então, daí entra a continuidade de você fazer um EAD, de você buscar uma especialização, de você buscar outras áreas de conhecimento e junto, claro, brigar para que a universidade fale mais de matemática, fale mais dos campos práticos do curso de economia e não fique só no campo teórico, que a gente muito vê. Então, a universidade também tem que mudar o seu currículo para que tenha um ensino mais voltado para a realidade do que o mercado precisa para um economista. E daí o EAD, claro que facilita, os cursos de profissionalização, outros que tem por aí também facilitam. Né? Por fim, aí, então, eu vejo como interessante esse contato do aluno com o Conselho Regional de Economia. O Conselho Regional de Economia, ele está aqui para fiscalizar a profissão, mas ele está para convidar. Eu sempre falo assim, o André, ele não é só o André, o presidente é uma situação, o André profissional é outra. Eu sou o André economista, Corecon, número tal. Ele faz parte da minha assinatura. Ele me dá força, ele me dá qualidade naquela informação que eu estou prestando para alguém, num laudo que eu estou apresentando,
no trabalho que eu estou executando. Então, nesse sentido, eu faço um convite a qualquer aluno que esteja assistindo a participar do seu Corecon, ir lá conhecer e verificar a possibilidade de cursos, treinamentos, e entender um pouco mais sobre a regulamentação da profissão e tudo que está aqui dentro dessa certidão de competências. Por fim, aí, parabenizar a todos pelo excelente evento. Eu adorei realmente as palestras, eu entendi um pouco mais do Rio Grande do Sul, é um estado pujante, porque vamos falar de um lado, a economia do Rio Grande do Sul, ela não está boa, mas ela é maior que de Santa Catarina. Às vezes a gente esquece o outro lado, né? Santa Catarina, o Rio Grande do Sul tem uma das maiores economias do estado do Brasil. Então, ela é representativa, ela é forte, de um povo competente, né, que levou gente para muitos lugares, como tem muito gaúcho aqui em Santa Catarina, não tem numa cidade, ele é de uma cultura muito forte, né? A gente sabe onde tem um gaúcho, mas é um povo de qualidade trabalhador, e com certeza vai dar a volta por cima e se reestruturar. E Santa Catarina está aqui do lado, né, para apoiar no que precisar. Obrigado. Muito obrigada, André, pelas palavras, parabéns. Agora, nós vamos acompanhar o vídeo do presidente do Corecon Paraná, Celso Machado, que não pôde estar presente. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar com vocês nesse momento da despedida de um evento de tamanho sucesso como foi o NSU e que contou com a força, com a coragem de seu presidente, o presidente Bruno Lanzer do Rio Grande do Sul, que conseguiu levar a efeito e não deixar passar uma data tão importante, um evento tão importante. Agradecer ao presidente Paulo Dantas, do COFECON, por todo o apoio, sem o qual seria impossível realizarmos esse evento, ao nosso presidente de Santa Catarina, André Queires, coordenador geral Clóvis Melder, que também conduziu todas as ações. Agradecer também a dedicação de todos os palestrantes que dedicaram seus momentos preciosos para nos trazer informações básicas para montarmos esse quebra-cabeças de acontecimentos que ocorreram aqui em nossa região sul, e dessa forma podemos levar a soluções que todos esperamos que possam acontecer no período mais breve possível de tempo. Agradecer nesse momento a todos os participantes, a toda a equipe envolvida, a todos os colaboradores que deram tudo de si para que pudéssemos levar a cada um de vocês, estudantes e economistas, convidados, essas informações que vão fazer parte do nosso dia a dia dos próximos anos. Como bem foi dito pelos palestrantes, quanto tempo se levou para levantar a questão do Katrina? 10 anos nos Estados Unidos. Nós não levaremos aqui. Nós somos um povo forte de luta e tudo faremos para que essa economia da nossa querida região sul volte à normalidade o mais breve possível. Obrigado pela colaboração de cada um de vocês. Fiquem bem e no coração, nossos irmãos gaúchos sabem que podem contar sempre conosco, com o nosso apoio incondicional. Grande abraço a todos. E, para a última palavra da noite, passo para o Bruno Lanzer, do Corecon Rio Grande do Sul. Então, boa noite a todos. Falar rapidamente, então, sobre as perspectivas da profissão. Acho que a Tânia e o André já foram bem amplos nessa parte. Acho que a sugestão do André foi bastante boa, né? A gente tem que usar essas cartilhas que a gente tem no COFECON um pouco mais, até para explorar, né, as possibilidades dentro da profissão da economia, mais voltada para os estudantes agora, né? Acho que o treinamento que a gente recebe ao longo da faculdade, ele é bem vasto. E claro, depois que a gente termina a faculdade, né, não só porque a gente não, muitas vezes a gente não tem experiência de contato, né, com todos os campos da economia, a gente também às vezes não sabe como aplicar aquele conhecimento. Mas o economista, ele é um bom resolvedor de problema. Ele é treinado ao longo do curso para fazer boas perguntas e procura responder as perguntas, né? Treinado num jeito de pensar. Um amigo meu que se gosta de citar, que foi presidente do Corecon no ano passado, que era o Guilherme Stein, sempre falava isso, né?
economia um pouco um jeito de pensar, né? De certa forma é um jeito de pensar, né? Você tem então essa ideia de você sempre estar pensando em análise de custo-benefício, né? Custo de oportunidade, alguns conceitos importantes da economia que a gente às vezes não consegue ligar com a prática, mas depois na profissão toda hora você, seja onde você está atuando, né? No setor público, a gente tem vários exemplos de brilhantes economistas atuando, que atuaram e atuam ainda no setor público, no setor privado, seja no mercado financeiro, seja na perícia, né, que é um campo muito, até pouco conhecido pelos estudantes, mas é um campo muito vasto, né, de atuação, que acho que o André tem essa experiência. Agora com as novas tecnologias, né, a gente tem última década, eu acho, né, mais recentemente, teve essa grande revolução de dados, mas também de tecnologias, né? Mas o jeito de pensar do economista não mudou, né? O que mudou foi as ferramentas com que a gente trabalha. E aí, claro, é importante que a gente, os cursos, né, demoram um pouco mais para mudar, né? As coisas na sociedade mudam rápido e os cursos, né, demoram um pouco mais para absorver essas mudanças, né? Inclusive as ferramentais, né, que foram atuando. Mas eu acho que mesmo assim, o treinamento que o economista recebe ainda o torna apto, né, que o estudante recebe, e futuro economista, né, que será um futuro economista, ainda deixa apto para atuar nessas mais diferentes áreas, né? E acho que mesmo, né, então, e aí, né, fazendo um pouco, não digo contraponto aqui, mas trazendo um pouco dessa nova, né, discussão sobre o fim das profissões, etc., com o avanço da tecnologia, né, eu acho que aqui na economia, pelo nosso treinamento, a gente está um pouco, por enquanto, resguardado disso, né, porque essas novas ferramentas vão nos ajudar a talvez ganhar em produtividade, mas a gente vai continuar sendo as pessoas que conseguem fazer as perguntas, né, para que use aquela ferramenta para nos ajudar a responder as perguntas que a gente faz. Então, por isso que a gente tem economistas atuando em diversas áreas, inclusive nessas empresas de redes sociais, né, Meta, enfim, a Amazon, não é uma empresa de rede social, mas é uma empresa de tecnologia, né, na Apple. Então tem, porque os economistas, de novo, são bons em estudam muitos modelos, né, e acabam sendo bons em fazer perguntas, né, e entender o mundo. Um pouco, né, a gente procura tentar entender o mundo através desses modelos que às vezes são simplificados, mas nos ajudam a responder coisas relevantes sobre a realidade. Então, acho que enfim, o que é importante também aí para ficar aqui com o nosso evento, né? Esses eventos acabam sendo muito importantes também para os estudantes, porque você acaba tendo contato com profissionais de diversas áreas, né? E acaba, então, eu sempre sugiro participar de muitos eventos de profissão, procurar se informar sobre profissão com as cartilhas do COFECOM, como o André mencionou. Acho que são coisas essenciais assim, para a gente entender até o campo que a gente vai seguir, né? Que é um campo vasto e aberto. E aqui, me encaminhando para o final, né? Então, em primeiro lugar, né, não poderia... Eu acho que o evento foi bem sucedido, a gente conseguiu tratar desse tema tão importante aqui para o Rio Grande do Sul, mas acho que para o Brasil, né, que é essa desastre climático que a gente sofreu e o desafio que a gente vai ter agora de reconstruir o Estado, né, que às vezes é difícil e nos ajuda também a mostrar, né, para o Brasil assim, o que aconteceu aqui, né, qual o desafio que a gente vai ter e qual o papel dos economistas também nessa reconstrução que a gente queria trazer, né? Bom, eu queria agradecer muito, então, primeiro, né, aos presidentes aqui do Corecon de Santa Catarina, o André, ao presidente do Corecon do Paraná, o Celso, ao Paulo Dantas, o presidente do nosso COFECOM, né? Também gostaria de agradecer todos os palestrantes que participaram aqui do nosso evento. Gostaria de agradecer as pessoas que nos ajudaram a colocar esse evento de pé, né? A Fabiana, a Inês, a Cláudia, a Michele, e também um agradecimento muito especial aqui ao Clóvis, nosso conselheiro federal, né, que sem ele, sem a batuta do Clóvis, esse evento não teria sido o sucesso que foi, né? E, por fim, eu gostaria de agradecer, então, nossos estudantes, economistas registrados que estão presentes, nossos conselheiros, né, tanto do Corecon Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e os outros conselheiros que, porventura, estiveram aqui, né, a Tânia, do Conselho Federal, aqui participando também. Então, para acabar aqui, um agradecimento a todos. Muito obrigado por ter estado com a gente nesses 3 dias, né, e nessa sexta-feira à noite, que eu sei que é sempre uma sexta-noite, né? Todo mundo tem seus imperativos domésticos, outras coisas que gostaria de estar fazendo, mas o evento foi interessante, então muito bom que todo mundo ficou aqui até o final para nos escutar aqui, né? Então, um agradecimento especial a todos também por isso, pela paciência. Muito obrigada, Bruno. Parabéns pelo belo evento. E
Chegamos ao final do 28º Enesul. Foi um grande prazer tê-los conosco neste evento dedicado ao debate de temas econômicos de grande relevância para o cenário regional e nacional. Agradecemos a todos os excelentes palestrantes que enriqueceram o nosso evento com suas explanações. Parabéns a todos e também a todos os estudantes que estiveram aqui presentes visando esse debate econômico. Desejamos a todos uma excelente noite e lembramos que vocês podem acessar o certificado de participação na plataforma do Simpla. Muito obrigada e boa noite a todos.